Uma vitamina pouco testada, pouco falada, quase nunca recomendada pelos médicos nas consultas de rotina. Mas ela é essencial para acionar o eixo da virilidade, da dopamina, da testosterona e da rigidez peniana. Ela não é milagrosa, mas ela é necessária. Ela não promete o impossível, mas quando respeitada, quando tomada no momento certo, com o cuidado certo, ela pode ser o ponto de virada para um homem que já estava desistindo de sentir. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Você pode ter feito tudo certo, comer bem, se movimentar, cuidar da parceira, controlar a pressão, medir o açúcar. Mas se essa vitamina estiver ausente, o ciclo da noite se perde. A ereção noturna não acontece, a testosterona matinal não sobe. E o homem acorda no dia seguinte cansado, irritado, sem desejo. E pensa, é só a idade. Mas não é só a idade. É o corpo pedindo ajuda e ninguém escutando. Hoje eu quero te mostrar por que essa vitamina pode ser o ajuste mais simples, mais natural e mais poderoso da sua rotina. E por que tomar ela à noite e não de manhã? Pode mudar o seu sono, sua disposição, sua ereção e talvez até sua visão de si mesmo. Porque recuperar a potência não é só questão de desejo, é uma questão de dignidade, de reconexão com aquilo que ainda pulsa, ainda vibra, ainda quer viver dentro de você. Há uma hora em que o corpo do homem começa a mudar sem pedir licença. Não é de uma vez, não é num rompante. É aos poucos. Primeiro vem um cansaço diferente. Não é só físico, é um cansaço que parece nascer por dentro. Depois o sono perde profundidade. Acordar várias vezes à noite se torna comum. E junto com isso, uma ausência silenciosa. O pênis já não se enrijece como antes durante a madrugada. O corpo dorme, mas não se prepara mais. Acordar sem ereção vira rotina. O desejo, disperso, vago, como uma memória que se afasta. E é nesse momento, nesse ponto quase imperceptível, que muitos homens desistem de si mesmos sem perceber. Começam a se acostumar com a falta de energia, a falta de vontade, a falta de resposta. E isso dói. Dói porque não é só físico. Dói porque toca o que há de mais íntimo, a sensação de ser homem. Não o homem da performance, da conquista ou da vaidade, mas o homem da presença, o homem que sente, que deseja, que vibra com a própria potência. A medicina tradicional, quando olha para esse homem, costuma ser rápida demais no diagnóstico. É a idade, é o estresse, é psicológico. E com isso, uma parte essencial do corpo vai sendo negligenciada. Mas o que muitos médicos não dizem, porque muitas vezes nem sabem, é que a ereção noturna é um marcador poderoso de saúde vascular e neurológica. Ela é o termômetro silencioso da vitalidade masculina. E quando ela desaparece, não é apenas o sexo que está em risco. É o cérebro, é o coração, é a testosterona. É o homem inteiro que está sendo chamado ao cuidado, só que ninguém ensinou esse homem a ouvir esses sinais. Ninguém disse a ele que acordar sem ereção não é só sinal de idade. É sinal de que algo dentro dele precisa ser restaurado. Que há um desequilíbrio bioquímico, talvez sutil, talvez profundo, que precisa ser olhado com respeito, sem julgamento. Um desequilíbrio que pode sim ter relação com hormônios, com sono fragmentado, com inflamações silenciosas, mas também com a ausência de uma única substância que age como mensageira. Uma vitamina-chave para o cérebro e para os nervos que controlam a função erétil. A vitamina D, ao ser utilizada de forma correta e no momento certo, ajuda a restaurar o que estava em silêncio dentro de você. A vitalidade, a potência, o desejo e a confiança. E isso, meu amigo, é mais poderoso do que qualquer resultado imediato. Quando você recupera a capacidade de confiar no seu corpo, você recupera muito mais do que apenas a função sexual. Você retoma o controle sobre a sua energia, sua autoestima e sua qualidade de vida. Entenda que, ao optar por esse protocolo noturno, você não está apenas corrigindo uma deficiência nutricional. Você está fazendo uma escolha profunda de renovação. Está dando ao seu corpo a oportunidade de se regenerar e de se reconectar com a sua verdadeira natureza. Cada noite de descanso profundo, cada ereção que ocorre naturalmente, cada manhã em que você acorda com mais disposição, são sinais de que você está no caminho certo. Esses são os reflexos da ação consciente que você tomou para melhorar sua saúde e vitalidade. No fim das contas, o que a vitamina D representa para o homem 60+, não é apenas uma cura para a disfunção erétil ou a falta de desejo. Ela é uma oportunidade de restaurar o equilíbrio hormonal, de viver a sua masculinidade com força e confiança e de ser o homem que você sabe que ainda pode ser. Potente, capaz,
vibrante. Este protocolo noturno, se seguido com dedicação e paciência, pode devolver a você mais do que você imagina. Um novo nível de saúde, um novo nível de prazer e um novo nível de energia. A verdadeira transformação vem de dentro para fora, e é isso que estamos proporcionando aqui. Não é um fim, mas um começo. O começo de um novo capítulo da sua vida, onde você pode viver com mais vigor, mais prazer e mais controle. Estudos científicos apontam que a deficiência dessa vitamina está diretamente relacionada à queda da testosterona e à redução da produção de dopamina, um neurotransmissor fundamental para o desejo. Quando esses dois fatores estão baixos, o corpo começa a ter dificuldades para responder aos estímulos sexuais. A libido diminui, a ereção se torna instável e o prazer se torna mais distante. Para muitos homens, essa deficiência é ainda mais pronunciada depois dos 60, quando o corpo já começa a enfrentar as consequências naturais do envelhecimento. Mas o que é realmente impactante nessa história é que essa vitamina não é difícil de ser encontrada. Ela é natural, ela está presente em certos alimentos e até em suplementos, mas raramente é tratada com a devida importância nos exames de rotina. Médicos muitas vezes se concentram em aspectos como colesterol, pressão arterial ou glicose, mas esquecem de olhar para esse elo vital da virilidade masculina. A deficiência dessa vitamina é silenciosa, ela se esconde atrás de cansaço, baixa libido e perda de potência. Mas ao ser corrigida, ela pode ser a chave para desbloquear uma nova fase da vida sexual masculina. Não é sobre voltar aos 20 anos. Não é sobre ter uma performance imbatível. É sobre ter o controle de volta. Sobre recuperar a confiança no corpo e na sua capacidade de se conectar com o prazer. Os benefícios de corrigir essa deficiência começam com algo simples: melhorar o sono, restaurar a produção de testosterona e, com isso, reativar a capacidade de ter ereções noturnas. E ao longo do tempo, a diferença se torna evidente. O corpo começa a responder de novo. O desejo volta, a potência é restabelecida. E o mais importante, você começa a se sentir inteiro novamente. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. O que muitas vezes falta não é força, não é desejo, não é capacidade de se entregar ao prazer. O que falta é esse nutriente silencioso, essa vitamina essencial, que poderia fazer toda a diferença para trazer de volta a sensação de vitalidade que você sente que está perdendo. E a boa notícia é que, ao reconhecê-la e tratá-la, você pode voltar a sentir-se como o homem que nunca deixou de ser. Você pode ter ouvido falar dessa vitamina, ou talvez já tenha tentado suplementá-la, mas a pergunta permanece: por que então ela não está trazendo os resultados esperados? Por que, mesmo tomando o suplemento corretamente, a melhora não acontece? Existe um erro sutil, mas fatal, que muitos homens cometem ao tentar corrigir essa deficiência. E esse erro está no momento de consumo e na forma como o corpo a absorve. A verdade é que muitos homens, sem saber, sabotam o próprio tratamento ao tomar a vitamina no momento errado do dia. A prática comum é tomar suplementos logo pela manhã, junto com o café ou café da manhã. Mas a absorção dessa vitamina não funciona dessa forma. O corpo masculino, ao acordar, está em um estado fisiológico específico, onde ele não está preparado para receber a vitamina de maneira eficaz. E é aí que começa o ciclo de frustração. O organismo, ainda lutando para estabilizar seus níveis hormonais e se preparar para o dia, não consegue utilizar essa vitamina corretamente. E tem mais: medicamentos de uso comum também interferem na absorção dessa vitamina. Antiácidos, diuréticos e até medicações como a metformina, frequentemente usadas para controlar a diabetes, têm o poder de bloquear a biodisponibilidade dessa substância essencial. Esses medicamentos, que muitos homens tomam como parte de sua rotina diária, criam um ambiente no corpo onde a vitamina simplesmente não consegue ser absorvida de maneira eficiente. E o pior, isso acontece sem que o homem perceba, fazendo com que ele continue tentando por meses ou até anos, sem resultados reais. Além disso, a gordura visceral, aquela gordura abdominal que muitas vezes se acumula com a idade, tem um papel importante nesse processo de bloqueio. Ela não só afeta a saúde vascular, mas também dificulta a absorção de nutrientes essenciais. A inflamação silenciosa, que é comum em homens mais velhos, agrava ainda mais esse problema. Portanto, a combinação de uma má alimentação, o acúmulo de gordura e o uso de medicamentos contribui para que a vitamina não consiga chegar aonde deveria, ao cérebro, ao sistema nervoso e aos tecidos eréteis.
Há uma ilusão que muitos homens têm sobre a saúde, a de que para que algo esteja errado, precisa ser óbvio. Mas na realidade, os sinais do corpo muitas vezes são sutis, disfarçados no cotidiano. Pequenas falhas, sinais que passamos a ignorar como se fossem inevitáveis, como se fossem apenas coisas da idade. Cansaço excessivo ao acordar, uma sensação de peso que parece não passar, a irritabilidade que surge de repente, a falta de energia para iniciar o dia. São essas as pistas que o corpo nos dá, mas que muitas vezes ignoramos até que se tornem grandes problemas. Mas o pior de tudo isso é que esses sinais não estão apenas avisando que o corpo está sobrecarregado. Eles estão apontando que algo vital está sendo deixado de lado, algo essencial para o equilíbrio da sua saúde sexual, sua libido e sua vitalidade. E o que muitos homens não sabem é que esses sinais podem ser sintomas de uma deficiência silenciosa, que vai além do cansaço físico e afeta diretamente a função sexual. Um dos primeiros sinais que aparecem quando há carência dessa vitamina são as dificuldades de dormir, mais especificamente, a falta de um sono reparador. Você acorda muitas vezes durante a noite ou simplesmente não sente que descansou o suficiente ao acordar. Mesmo após um sono de 7 ou 8 horas, o cansaço persiste, como se o corpo não tivesse conseguido recarregar as energias. E isso acontece porque, sem o equilíbrio certo dessa vitamina, o processo de regeneração do corpo durante a noite não é eficiente. O sono, que deveria ser profundo e restaurador, não consegue ativar as funções necessárias para a restauração hormonal e muscular. E há outro sintoma que muitos ignoram, mas que é igualmente importante: a queda de libido. Quando você percebe que a vontade de ter relações sexuais já não vem com a mesma frequência, que o desejo espontâneo foi substituído por uma espécie de indiferença, o problema pode estar na falta de dopamina, o neurotransmissor do prazer. A deficiência dessa vitamina diminui a produção de dopamina, afetando diretamente a sua disposição e interesse sexual. Sem dopamina, o desejo se apaga. E com o tempo, a perda da libido se torna mais do que um desconforto. Ela se torna um reflexo de um corpo que não está mais respondendo aos estímulos. O desejo é um território profundo e muitas vezes misterioso. Para muitos homens, a libido não é algo que simplesmente desaparece, ela se perde. E essa perda não acontece da noite para o dia. Ela é gradual, silenciosa, como a maré que vai baixando lentamente até deixar a praia descoberta. E no fundo, o que muitos não sabem é que essa diminuição do desejo não é algo normal. Não é simplesmente uma questão de idade. Ela está ligada, muitas vezes, à deficiência de um único nutriente essencial que o corpo masculino precisa para manter sua vitalidade. A vitamina de que estamos falando tem um impacto direto na função cerebral, no desejo sexual e no prazer. E quando ela está ausente, todo o sistema que regula o desejo e a resposta sexual sofre. O cérebro masculino é um dos órgãos mais ativos no processo de desejo sexual. Ele não é apenas o centro de comando da libido, mas também o responsável por criar o desejo e a motivação para o prazer. E para isso, o cérebro precisa de uma produção constante de dopamina, o neurotransmissor que está diretamente ligado ao prazer e à recompensa. Quando a vitamina essencial que estamos discutindo está em falta, a produção de dopamina diminui e o desejo começa a desaparecer. O que acontece então é que o prazer, aquele impulso instintivo, vai se tornando cada vez mais distante. Parece complicado, mas na verdade é simples. Sem dopamina, o cérebro perde a capacidade de gerar a vontade espontânea. O que antes era fácil e natural, agora se torna difícil. O desejo, que deveria surgir com facilidade, se torna uma luta. E o mais frustrante é que muitos homens não sabem o que está por trás disso. Eles pensam que a falta de libido é apenas uma consequência do envelhecimento ou do estresse, quando, na verdade, o que falta é a base biológica para o desejo se manifestar. Essa vitamina, que age como um regulador da dopamina, é essencial para restaurar esse equilíbrio. Quando ela está no nível certo no organismo, o cérebro tem todos os recursos necessários para criar a vontade de se conectar, de se entregar ao prazer, de sentir prazer. Ela não apenas apoia a produção de dopamina, mas também ajuda a regular o sistema nervoso, mantendo-o equilibrado e saudável. Esse equilíbrio é crucial para o desejo masculino, pois o desejo não é apenas uma resposta física, mas uma resposta emocional e psicológica também. E o impacto não é limitado ao que acontece dentro da mente do homem. Quando a deficiência dessa vitamina é corrigida,
O impulso erótico matinal, aquele desejo espontâneo, retorna. O corpo começa a responder com mais prontidão. A ereção não é mais uma luta, mas uma consequência natural de um corpo que está em sintonia com sua fisiologia. E o melhor de tudo, essa melhora no desejo não afeta a parceira. A vitamina essencial trabalha no corpo do homem sem interferir nos hormônios femininos, permitindo que a relação sexual seja prazerosa para ambos. Ao restaurar o desejo masculino, ela também contribui para o equilíbrio na intimidade do casal, ajudando a fortalecer o vínculo afetivo. Você já deve ter notado como, muitas vezes, a falta de desejo não é apenas uma questão de libido, mas também de emoções. O homem que sente a libido desaparecer, muitas vezes se sente desconectado, desanimado e até impotente em sua própria masculinidade. Essa vitamina, ao atuar diretamente no cérebro e no sistema nervoso, ajuda a restaurar essa conexão com o próprio corpo. Ela traz de volta a confiança, a motivação e a vontade de vivenciar o prazer. Não apenas a ereção, mas o prazer em cada momento, a vontade de se entregar ao prazer com o parceiro, a vontade de se conectar emocionalmente e fisicamente, e a transformação não acontece de forma instantânea. Como a maioria das mudanças no corpo, ela exige um período de ajuste. Quando a vitamina começa a ser reposta, o homem começa a perceber, gradualmente, que seu corpo está voltando a responder. Os primeiros sinais começam com pequenos detalhes, um desejo que surge de forma espontânea, uma ereção mais firme pela manhã, um interesse renovado pela intimidade. Esses pequenos sinais são apenas o começo de um processo de revitalização sexual que vai se intensificando ao longo das semanas. Quando se trata de restaurar a potência, não existe uma solução mágica. O que existe, na verdade, é o conhecimento certo, aplicado de forma inteligente. E isso é exatamente o que a Dr. Laura, uma especialista em saúde masculina, tem desenvolvido ao longo de sua carreira. Ela entende que os homens, especialmente após os 60 anos, precisam de mais do que apenas conselhos genéricos. Eles precisam de um protocolo claro, eficaz e cientificamente respaldado, que respeite a fisiologia única de seus corpos. A Dr. Laura se dedicou a estudar como o corpo masculino reage à vitamina essencial que falamos, e descobriu um protocolo que é simples, mas profundamente impactante. O segredo está no momento exato de ingestão e na combinação com outros nutrientes que potencializam seus efeitos. A recomendação dela é tomar a vitamina 40 a 60 minutos antes de dormir. Isso não é um detalhe. O corpo masculino, quando se aproxima da noite, começa a entrar em um processo natural de reparação e regeneração. É durante esse período que o metabolismo está mais preparado para absorver os nutrientes essenciais e, assim, ativar os processos que restauram a vitalidade e a potência. Porém, para que o corpo aproveite ao máximo essa vitamina, ela precisa ser combinada com um cofator crucial, uma gordura boa. Isso não significa consumir qualquer tipo de gordura, mas sim escolher as fontes corretas. A gordura boa ajuda a transportar a vitamina pelo corpo, permitindo que ela chegue aos lugares certos. Pode ser uma fatia de abacate, um punhado de nozes ou azeite de oliva. Essa gordura vai otimizar a absorção, fazendo com que a vitamina tenha um efeito mais potente, ao invés de ser desperdiçada no processo digestivo. Além disso, a Dr. Laura também destaca a importância de não combinar a vitamina com certas substâncias que podem comprometer sua eficácia. Cafeína e álcool são dois inimigos da absorção ideal. A cafeína, conhecida por sua capacidade de aumentar os níveis de energia, também pode acelerar o metabolismo de forma a interferir no processo de assimilação da vitamina. Já o álcool, mesmo que consumido em pequenas quantidades, afeta negativamente o sistema hormonal e diminui a qualidade do sono, prejudicando a regeneração noturna. Portanto, o protocolo da Dr. Laura é claro: evite essas substâncias na mesma janela de tempo em que você está tomando a vitamina, para garantir que seu corpo tenha as melhores condições possíveis para absorver e utilizar os nutrientes. Agora, para homens que sofrem de condições como sobrepeso ou diabetes leve, a Dr. Laura também fez ajustes no protocolo. Nessas situações, o corpo pode ter uma resposta diferente aos suplementos, e por isso ela sugere um protocolo adaptado, que leva em consideração essas particularidades. Para os homens com sobrepeso, ela sugere aumentar a dose de magnésio, outro nutriente que potencializa os efeitos da vitamina e melhora a resposta vascular. Já para os homens com diabetes leve,
A recomendação é combinar a vitamina com alimentos de baixo índice glicêmico, que ajudam a manter o equilíbrio hormonal durante a noite. A beleza desse protocolo está na sua simplicidade. Ele não exige medicamentos complexos ou estratégias complicadas. Ele se baseia no entendimento de como o corpo funciona naturalmente e em como podemos alinhar nossa alimentação e rotina com os ritmos fisiológicos que já existem dentro de nós. A chave está em fornecer ao corpo o que ele realmente precisa, nos momentos certos e com as combinações certas. E ao seguir esse protocolo, os resultados começam a aparecer de forma progressiva. O efeito acumulativo é um dos aspectos mais poderosos desse processo. Não se trata de algo imediato, mas sim de um ciclo de transformação que ocorre ao longo do tempo. Você começa a perceber mudanças sutis, que se tornam mais evidentes com o passar das semanas. O sono profundo chega primeiro, seguido pela melhora das ereções noturnas e do humor matinal. Com o tempo, você sente a diferença em sua disposição, energia e, claro, na sua vitalidade sexual. O desejo retorna e, com ele, a confiança em seu corpo e em sua masculinidade. O protocolo noturno da Dr. Laura não é uma solução rápida, mas sim uma mudança de hábito que respeita os ciclos naturais do corpo. Ele oferece uma maneira de restaurar a saúde sexual e geral sem recorrer a métodos invasivos ou medicamentos pesados. Ao dar ao seu corpo o que ele precisa, você começa a ver resultados reais, de forma gradual e saudável. E é assim que você recupera o controle sobre sua potência e vitalidade. Esta vitamina não é apenas uma substância qualquer. Ela é a chave que abre portas para uma vida mais plena, mais energética e mais conectada à sua masculinidade. Não estamos falando apenas de ereções mais fortes ou de um aumento imediato no desejo. Estamos falando da restauração do seu equilíbrio, da reconexão com o que você pensava perdido e da possibilidade de viver a sua sexualidade e vitalidade com dignidade, liberdade e prazer. Cada passo dado neste processo é uma vitória. O simples fato de buscar respostas, de entender o que está acontecendo com seu corpo e de tomar medidas para melhorar sua saúde é uma forma de retomar o controle de sua vida. Esse controle não se resume a simples objetivos de curto prazo. Ele é um reflexo do seu desejo de se manter ativo, de se cuidar, de se conectar com você mesmo e com os outros. A vitamina que discutimos ao longo deste vídeo não é um truque. Ela não promete milagres nem resultados instantâneos. O que ela faz com seu uso correto é restaurar o que estava em silêncio dentro de você: a vitalidade, a potência, o desejo e a confiança. E isso, meu amigo, é mais poderoso do que qualquer resultado imediato. Quando você recupera a capacidade de confiar no seu corpo, você recupera muito mais do que apenas a função sexual. Você retoma o controle sobre a sua energia, sua autoestima e sua qualidade de vida. Entenda que ao optar por esse protocolo noturno, você não está apenas corrigindo uma deficiência nutricional. Você está fazendo uma escolha profunda de renovação. Está dando ao seu corpo a oportunidade de se regenerar e de se reconectar com a sua verdadeira natureza. Cada noite de descanso profundo, cada ereção que ocorre naturalmente, cada manhã em que você acorda com mais disposição, são sinais de que você está no caminho certo. Esses são os reflexos da ação consciente que você tomou para melhorar sua saúde e vitalidade.